Boa noite para todo mundo. O pessoal tá entrando. Oi, Gama! Quanto tempo eu não te via por aqui? Outro dia ele postou uma história assim: a gente vai tomar um café essa semana? Eu respondi não, chorando. Jorginho, já te mandei o convite aí, é só você aceitar, tá? Edu tá aí com a gente. Edu, nós vamos conversar, né? Oi, Maíra. Boa noite, Dani. Tudo bem? O tema hoje é polêmico, hein, gente? Eu já recebi uns comentários, uns directs que eu dava risada sozinha aqui. Mas eu vou contar para o Jorginho. Tá aparecendo, Jorginho, o convite aí? Não pôde participar. O que será que rolou? Vou mandar de novo, hein? Já pensou, o convidado de honra não conseguir participar? Muito triste isso, gente. Não pode. Ah, agora sim. Oi, E aí, Jorginho. Carol, beleza? Beleza, e você? Tranquilo. Deixa eu ver se arrumar a luz aqui. E aí? Aqui nós temos um circo armado. Nossa Senhora, quando eu monto as luzes aqui. Eu tô precisando Aí montar um esquema desse também, porque tá saindo muito escuro. Então, quando eu é, faço a apresentação, fica esquisito mesmo. ajuda muito, sabe? E hoje é acessível, qualquer lugar que você vai, né? Você encontra e ajuda muito, melhora muito. A gente, como é bonitinho, boba, vale a pena, tá? Pois é, não, com Até certeza. às vezes eu tô atendendo alguém online à noite, não é live, não tá gravado nem nada, mas eu tenho essa preocupação de ligar, até porque eu acho que aproxima mais, mas é legal sim. E Sem aí, dúvida. Jorginho, como tá a Tam- vida? Você tá Estamos em aí. casa ou tá na estrada? Tô em casa, cheguei de Ai, viagem. que bom. Retomamos as viagens semana passada, né? Depois de Que dois bom. anos em casa. Estamos voltando à quase normalidade já, né? Lá o Gama É, fazendo altas declarações de amor. é. Já Ô, vi a gente, deixa eu Dani aí, contar daí uma. o Vou Gamaliel, contar. meu padrinho. Seu padre. O Gama ele é padrinho de meia turma sua, pelo É, menos, né? aham. Vou contar uma particularidade para vocês que estão aqui com a gente. Bom, o Jorginho, para começar, eu conheci o Jorginho en passant pela Cândido Toches, porque quando eu entrei, ele estava na turma dos formandos. Nós nos encontramos depois disso em eventos profissionais, em eventos do setor, mas nós temos muitos amigos em comum, amigos com quem você convive bastante e eu também. Isso Aham. aproxima a gente, né? Acho que não somos tão amigos justamente por falta de oportunidade, porque a vida Pois levou é. cada um para um lado. Mas aí tem aquela história da Cândida Tocha. Você pode não ser muito amigo, mas a pessoa sabe que você pode contar com ela, né? Isso é uma É sempre particularidade nossa. assim. Pois é. É. Mas você entrou em 99? Entrei em 99. Ah, então a gente tava saindo mesmo. É. E aí, assim, da sua turma, eu tive mais contato com o Gamaliel, porque quem não teve contato com o Gamaliel na vida, quem Pois passou, é. cruzou o caminho dele e vai dizer que não teve contato, não tem como, né? Aham. E depois com o Dudu, com a Isis, que é minha amiga hoje, pessoal também, mas tudo depois da escola, porque a gente ficou estudando no mesmo período um tempo curtinho, né? Aham. E o Dudu mesmo, eu fiquei amiga do Dudu, já fez live comigo, que eu fiquei amiga do Dudu anos depois mesmo, sou muito amiga da irmã dele hoje. Então, essas amizades em comum aproximam a gente. Pois E isso é é. muito bacana. Agora, a particularidade. A turma do Jorginho é uma das mais unidas que eu conheço, que eu já conheci. Item estável o sinal. É uma das mais unidas que eu já vi. E aí eu achei muito engraçado que hoje à tarde eu falei com o Dudu pelo WhatsApp, e aí era outro assunto, eu só falei, Dudu, não vai perder a live do Jorginho. Não, não vou não, Carol, já tá um agito danado no grupo, então já tava todo mundo ali. Isso é muito legal, eu acho isso muito bacana. Gamaliel é uma praguinha do bem, hein? Do É. bem. Eu fiz Figura. live com o Silas também, esses tempos atrás Eu aí. vi, eu vi. Então, verdade, você estava lá, lembrei agora que a gente até falou. E aí, Fabrícia, então ainda tem esse contato Mas da escola. A Fabrícia não é da nossa turma. A Fabrícia é um ano Não, é um depois, ano é. depois. Um ano depois, É, isso. Embora o é, Dudu é meu amigo de infância, né? Eu já conheci o Dudu, nós estudamos juntos desde do início, assim, depois por
coincidência, fomos os dois para Cândido Tostes. Eu, ele, o Bruno Tinha também, que era mais, amigo nosso de infância. isso que eu ia falar, tem mais um também que Tem o Bruno. era é, só comigo que não faz live. Seu cara de pau, eu fiz live com É o você no Xarope. Do aniversário da Cândido Tosse, cara de pau. Não, e ele ocupado do jeito que é, né? Pois Ele é. pensa que eu não tenho assunto para tratar com ele. Olha só. Ai, ai, Gamacho. Ó, coraçãozinho, hein? Bom, gente, hoje eu falei um pouco do Jorginho, como que eu conheci ele, então todo mundo já sabe que o Jorginho é formado pela Cândido Tocha. Mas eu queria que você contasse um pouquinho mais, Jorginho, tá? Saiu da estudou com o Dudu desde a infância, conhece o Dudu há muito tempo, isso é massa, seu Fonte, tia Solange, tudo fofo. Aham, todo mundo. Mas e aí depois da Cândido Tocha? O que que aconteceu na sua vida que te fez chegar hoje na Thermo Fisher? Depois da Cândido Tostes, Carol, eu acabei indo para Carrie Ingredients. Eu e o Gamaliel primeiro, depois da nossa turma foram o Robinson e a Roselane. E aí fiquei lá 2 anos e 2 meses, mais ou menos, e eu queria fazer uma faculdade em Viçosa e tal, queria ir para lá. Aí fui para lá, de novo, reencontrei lá o Dudu, né? Tava lá, ele já estava quase formando. E aí estudei lá, depois eu fui por uma indicação de um amigo meu também, amigo nosso de infância, o Bruno, que trabalhava na Merck, e ele me indicou para uma vaga de microbiologia. Aí eu fui e acabei ficando nessa área, né? Depois, trabalhando aí nessa parte técnico-comercial, com análise microbiológica, análise de água, e sigo nesse mercado aí já há alguns anos, né? Então, depois que eu saí da Cândido Tostes, nós fomos lá para Carrie, eu e Gamaliel, né? Igual eu falei. Aí, nessa parte analítica, que lá a gente trabalhava com fisicoquímica e microbiologia, e depois continuou. Eu só mudei de lado, né? Passei de usuário ali de analista, né, era supervisor de qualidade, passei para trabalhar como fornecedor. E aí sigo nessa área aí há alguns anos. Passou para o outro lado da mesa, como eu costumo brincar. Eu já Isso. estive nos dois lados da mesa, acho que agora eu tô meio assim, sobrevoando a mesa, sabe? Você está no Tô limbo ali, nessa né? fase. Tô É. no limbo agora. Dá para tentar ajudar os dois lados, ou os quatro lados da mesa aí. E Aham. na técnica você tá há quanto tempo, Jorginho? Na Termo, tô há 7 anos. Nossa, é 7? tempo, É, né? 7 anos, 7 anos. Aí, ó, a Isis entrou. Isis, Aí, cadê o esse figurinha. Levi? Tá de bebê, coisa mais fofa. Pois é. É, falando um pouco do nosso tema aí, né, Jorginho? Vamos lá. Eu me lembro que, assim, uma das primeiras análises físico-químicas que a gente via era pH. E eu me lembro de ter Sim. ouvido falar de pH na oitava série. Tinha tirinha de fazer teste de pH, piscina faz análise, qualquer um faz análise de pH na piscina. E é engraçado como isso ficou por muito tempo, assim, é uma coisa muito simples, é uma coisa muito simples. Até que um dia a gente apanha de um resultado de pH ou do desempenho de um equipamento que faz análise de pH e a gente começa a descobrir que o negócio não é tão simples assim. O que é o pH? Um negócio que não tem nem unidade, né? Não é grama por Não, litro, não é centímetro, não é nada, é pH e só. Ele é tão importante que ele não tem nome nenhum, é só é ele. O só ele, né? que é isso? E o que significa esse parâmetro num alimento, Jorginho? Bom, vamos lá, Carol. pH, esse pezinho minúsculo aí, significa potencial, né? Então, é, esse potencial já vai dar uma dica depois, que com certeza esse tema vai ser abordado em algum momento. Então, é o potencial hidrogeniônico. É um atributo físico-químico do qual nós podemos avaliar a atividade desse próton H+, né, ou H3O+, tanto faz aí nessa codificação da atividade, deixa claro aqui que é atividade. Depois eu vou voltar nesse tema porque ele vai ser importante. E esse potencial hidrogeniônico, ele vai indicar, não só dentro da indústria de alimentos, mas em qualquer área. Por exemplo, você controla a homeostase de um organismo, né, com pH do sangue. Se você fugir daquela faixa, você vai ter problema. Com os alimentos, a mesma coisa. Então, você tem um atributo que é muito importante, um atributo fisicoquímico, e ele vai ditar aí ou uma característica própria, o próprio pH pode ser um indicativo, ou ele pode ser um indicativo ainda de uma outra questão, por exemplo, de desenvolvimento bacteriano, ele pode ser um indicador de qualidade. Você pode ter essa escala aí utilizada em
em outras frentes também, não só como um parâmetro de qualidade por si só. Além disso, ele foi desenvolvido, você falou dessa questão que ele não tem uma Uma unidade escala no de final, ele medida. tem uma Uhum. unidade. Ele foi desenvolvido em 1909 pelo Søren Sørensen, lá na Carlsberg, na Dinamarca, e ele desenvolveu essa escala de pH que vai de 0 a 14. Essa escala ela foi desenvolvida e ela segue hoje muito importante, porque é um parâmetro muito analisado. Mas o mesmo fundamento é utilizado para qualquer íon seletivo, qualquer eletrodo que você pegue lá, em qualquer espécie química, para analisar, por exemplo, fluoreto, cloreto, amônio, o que for, você vai ter um potencial também, e você pode utilizar aí para transformar, através da equação de Nernst, ou em uma unidade de concentração, ou numa leitura em milivolt. Então, é isso que é o pH. Ele é uma grandeza, um parâmetro físico-químico que está baseado nessa escala de Sorensen. Né? No método eletroquímico, você pode expressá-lo, e aliás, a expressão dele, de fato, lá no medidor, né, no pHmetro, é uma leitura em milivolt. A gente que tem o botãozinho de converter, né? Na verdade, existe essa escala de pH, porque é um parâmetro que todo mundo faz, né? Mas se tivesse, por Uhum. exemplo, um PF para fluoreto, se fosse muito analisado como é o parâmetro de pH, alguém poderia desenvolver uma escala assim também. Isso é fácil de fazer. O Gamaliel, a gente não estudou isso, não. Só o Jorginho quando estava Não, na NASA. estuda. Pode ficar tranquilo, Essas coisas estudou, mas vocês estudam. é. E aí, uma coisa que eu li esses tempos atrás e que eu achei super curioso, e na verdade eu já tinha visto isso acontecer, né? Na verdade, a escala é de 0 a 14, mas existem valores maiores e menores do que dentro dessa escala, né? Existem. O que não consegue é um sensor fazer essa medição, um sensor comum, é isso, né? Isso, e acaba que dentro dessa escala de 0 a 14, você tem praticamente essa faixa atende bem. Então, você não precisa ter. Você tem até outros, você tem dentro da especificação dos medidores, eles passam até desses valores, né? Então, você não precisa, dentro dessa escala, utilizar uma leitura em milivolt para transformar em algo diferente de 0 a 14. Atende a quase que 100% aí das aplicações do dia a dia. Entendi. E aí, o que que é o mais importante? O que que é a alma do negócio aí? É o eletrodo, o sensor ou o equipamento que faz leitura? Porque eu já vi assim, nossa, o equipamento, o povo falta passar lustramóveis e o sensor, às vezes, Aham. o pessoal não dá muita confiança. Aí vai Exatamente, é trocar, isso. nossa, mas só esse vidrinho custa caro desse jeito? Por que isso? Pois é, o pHmetro, né, o medidor, ele é um dispositivo passivo. O que ele faz é simplesmente pegar uma leitura em milivolt e transformar ou numa unidade de pH, ou, como eu estava dizendo aqui, dependendo do íon seletivo, ele pode até transformar, de acordo com a equação, você consegue transformá-lo em uma unidade de concentração, miligramas por litro, por exemplo. Então, ele é um dispositivo passivo. Para ter uma analogia, seria o mesmo que você chegar numa loja elétrica, pedir um voltímetro, né, com aqueles dois polos, colocar na tomada da sua casa para ver se é 110 ou 220. O 110 ou 220, essa unidade está em volts. Essa escala de pH está em milivolt. É a mesma, você vai usar a mesma grandeza ali, só que você está com uma concentração, não, uma atividade muito menor que justifica você fazer essa leitura em milivolt. De fato, o medidor, o aspecto que ele tem, a não ser que você tenha um medidor muito vagabundo, com a impedância muito ruim, algo que foi construído de maneira muito simplória, mas normalmente o que vai acontecer de fato ali, onde ocorre a mágica da medição, é no eletrodo. Então, o que você falou faz sentido. Você tem que cuidar muito bem do seu eletrodo para evitar esse tipo de problema. Né? Então, o pHmetro ali, ele tem um papel, eu não diria que secundário, né? Mas não é ele que vai fazer a análise. Ele só vai transformar, usando a equação de Nernst, esse valor em milivolt numa unidade de pH. Ou em outras unidades, dependendo do íon. E o eletrodo em si, ele é o importante. Se o cliente, por exemplo, vai investir num sistema de pH, o que você pode fazer é indicar um eletrodo adequado, e aí que está o X da questão, porque as pessoas
pecam muito nisso. Eu posso te dizer assim, com muita tranquilidade. Em mais de 10 anos que eu trabalho nessa área, de todos os, sei lá, milhares de clientes que eu já visitei, eu me lembro de um cliente que, de fato, sabia fazer análise eletroquímica. Os outros, eles não sabem, Carol. Tem sempre alguma coisa no processo que passa despercebido. Então, escolher o eletrodo é mais importante que escolher um pH-metro. Isso que eu ia te perguntar, era uma das questões que veio, né? Qualquer eletrodo serve para tudo? Eu vou Não, comprar um. Lá no laboratório, o pessoal não tem cuidado, eles jogam eletrodo de qualquer jeito. Então, eu vou comprar um de corpo metálico. É assim que eu tomo a decisão de qual não. tipo de eletrodo escolher? De acordo com o cuidado dos analistas? Esse é um dos fatores que pesam na hora de escolher um eletrodo. Mas para escolher o eletrodo, você tem que levar em consideração, além dessa questão que é o corpo do eletrodo, né? E o corpo do eletrodo ele está muito relacionado, Carol, ao tipo de amostra. Então, por exemplo, uma amostra, pegar quimicamente mais complexa, ela é mais indicada para uma aplicação com um eletrodo de corpo de vidro. Uma aplicação numa área de produção, ou num, sei lá, no campo, alguém que tenha que sair para fazer uma medição fora da área do laboratório, eu não vou indicar um eletrodo de vidro, eu vou indicar um eletrodo de corpo epóxico, por exemplo. Outras questões são levadas em consideração, por exemplo, o tipo de junção do eletrodo, qual é o sistema de referência, se é um eletrodo tradicional, padrão, com 12 milímetros de diâmetro, ou um eletrodo micro ou semimicro, que são os menores, se é um eletrodo selado, se é um eletrodo recarregável. Então, todos esses parâmetros, eles precisam ser levados em consideração na hora de você escolher o eletrodo adequado para a sua aplicação. Agora, eu costumo dizer que não existe um eletrodo que seja melhor que o outro. Existe um eletrodo que seja adequado para aquela aplicação. Então, se é uma universidade, por exemplo, lá na Cândido Tostes, primeiro ano, o pessoal está começando a fazer análise, os meninos da minha época, todo mundo, sei lá, a maioria da turma com 15 anos, o pessoal está entrando para mexer em laboratório com produtos perigosos pela primeira vez. Você não vai botar um eletrodo que custa, sei lá, R$ 5.000, sendo que você pode comprar um eletrodo aí de R$ 300. Pega um eletrodo mais barato e coloca para essas aplicações mais simples. Aí você pode fazer, vai fazer ali a análise de um padrão, análise de água da torneira, análise de coisas mais simples, amostras menos complexas, menos sofisticadas. Você não precisa gastar um eletrodo, utilizar a tua verba num eletrodo mais caro. Então, são essas questões que precisam ser levadas em consideração. Agora, do eletrodo, uma outra coisa que eu te falo é que a indústria de alimentos também, infelizmente, não tem essa noção de como escolher um eletrodo adequado. Laticínios, então, esquece, né? O Você primo vai pobre. muito. O eletrodo muito complicado você escolher um eletrodo adequado para as aplicações em leite, principalmente. Então, você tem esse Que tipo é de situação. uma amostra complexa, né? Vale, aí você É falou uma bastante, amostra é uma complexa. amostra quimicamente complexa. Não... A gente está falando de leite. Absolutamente. Absolutamente complexa. Você tem um caso, por exemplo, que eu tenho certeza que o pessoal não discute isso, assim, eu não me lembro de ter discutido isso em época de Cândido Tostes ou depois, mas amostras que contenham enxofre, por exemplo, você tem a cisteína, né, que é um aminoácido que está presente, elas podem fazer o cloreto de prata precipitar. Você pode ter um problema nisso. Então, você já tem que pensar em soluções para um eletrodo que não use o sistema de referência prata-cloreto de prata. Ou se vai usar e não tem outra saída, utilizar um eletrodo de junção dupla. Então, essa análise eu não vejo sendo feita. Assim, eu nunca ouvi isso, alguém falar disso na indústria de laticínios, Não. né? E é uma análise complexa. Eu tenho batido muito na tecla que eu não preciso saber fazer essa análise. E aí eu acho que é o bacana quando você falou, eu fiz a transição, que eu estava na área, eu era cliente e eu virei fornecedor, esse atendimento técnico comercial. Hoje, a indústria de alimentos está muito bem servida disso, né? Todas as Sim. empresas, seja de material de laboratório, de equipamento, de ingrediente, todas as empresas têm um técnico, tem alguém que entende daquilo ali para ajudar a gente a comprar. O que precisa, às vezes, é a gente estar com o ouvido aberto e Aham. receptivo para tentar convencer. Porque, assim, gente, vamos lá. Vocês podem escrever aí no chat.
qual é a dificuldade que você... Aliás, vocês têm dificuldade em convencer a diretoria, o departamento de compras a aprovar um eletrodo? Porque assim, você faz cotação, aí vem 3 valores diferentes. Tem isso também. Se você não perguntou antes para a área técnica, ó, a minha amostra é desse tipo, qual eletrodo você me recomenda da sua empresa? Se você não perguntou, quando você mandar a cotação, o departamento de compras, na grande maioria das empresas, e eu não estou falando que isso é ruim, cada um no seu quadrado, cada um no seu papel, cada um tem que correr atrás do que é produtividade para você. Ou ele vai te mandar o mais caro, porque ele acha que, opa, agora eu vou bater até uma meta. Ou ele vai te mandar o mais barato, porque se pechincha tanto, então ele já vai mandar o modelo mais barato que tem. Ah, não, ela nunca cotou isso comigo, eu vou mandar um intermediário, depois eu vou, se eu não ganhar a cotação, eu... Então, assim, na hora que você vai, que o departamento de compras pede uma cotação, ou que você pede uma cotação, você tem que explicar por que tem um eletrodo que custa R$ 300, R$ 400, e tem um eletrodo que custa R$ 2.100, eu não estou falando do mais caro, tá? Aham. Tô falando 2.300, o último que eu comprei, onde eu trabalhei. Então, assim, se os dois medem pH, os dois são de vidro, porque a primeira coisa que é ainda de vidro, quebra à toa. Por que eles são tão diferentes o preço? É porque um é ruim? Não, é o que você falou, é uma questão de aplicação, né? Exatamente. É uma questão É. de aplicação. E aí tem uma questão também, Carol, que as pessoas acham que o eletrodo, às vezes, né, não vou botar a maioria das vezes, mas é comum eles acharem que o eletrodo tem que ter a mesma vida útil do pHmetro. E E o nós demais. eletrodo é um consumível. Então, isso vai acontecer. Ele vai Não é que ele vai quebrar, ele vai morrer em um determinado ponto. Ele vai perder a atividade dele, ele não vai mais dar resposta, ele vai começar a oscilar demais, que é o que a gente chama de drift, né, ou deriva, que o resultado dele vai lá em 10, depois vai em 2 e fica variando, demora para estabilizar. Eu uso esse termo estabilizar para eletroquímica, mas com alguma ressalva também. Eu não gosto muito dessa questão aí Mais do linguagem equilíbrio. popular. Não, é porque o equilíbrio, se você for parar para pensar, o equilíbrio eletroquímico, ele é impossível de se atingir em condições normais. Né? Você teria que ter uma condição ideal, separado, e as pessoas também imaginam que o eletrodo bom é o eletrodo que dá o resultado rápido. Isso também não é verdade. O equilíbrio eletroquímico ele não é instantâneo. Aliás, o equilíbrio eletroquímico não vai ser atingido em condições normais, num laboratório. Você está lá sei lá, a temperatura vai variar a pressão, vai variar isso tudo. E esse equilíbrio eletroquímico, você imaginar lá no bulbo do eletrodo, né, num nível quântico ali, pequeno, subatômico, aquilo não vai acontecer. Então você tem que imaginar que você precisa ter um sistema o mais adequado possível à sua aplicação para que ele te dê um resultado próximo do equilíbrio eletroquímico. Mas equilíbrio eletroquímico de chegar, eu quero que o resultado aconteça em 5 segundos. Isso não vai acontecer. Né? E se E aí, acontecer, suspeite. Quem vende essa solução está vendendo alguma coisa algo que não equivocada para você. existe, né? Não existe isso. Ele depende da Uma fábula. temperatura, depende todas as condições imagináveis que você puder colocar no seu laboratório. Não é assim, não é tão simples. Até porque você pode configurar o seu medidor para te dar resposta rápida. Né? Você pode resposta rápida, resposta média, resposta mais longa. Você pode deixar ele numa medição contínua. Então isso vai acontecer. E aí depende de cada analista. Agora, atingir o equilíbrio eletroquímico de fato é algo irreal, né? É utópico, mas ele chega perto. Fábula. E aí são 2 coisas que eu já vi acontecer que está muito relacionado com isso que você está falando da estabilidade, né? Da palavrinha aí, a alternativa da questão da estabilidade. Aham. Carol, meu eletrodo não, meu pHmetro não está mais estabilizando. Aí eu deixei de molho não sei quantos dias na tiureia, não sei quantos dias na BPC. Gente, o que é isso? É transplante de coração que nós estamos fazendo? Como é que é? Não, Morrendo. mas isso pode acontecer. Mas Dependendo não do. para sempre, né? Não, para sempre não. Mas às vezes, por exemplo, o fator que eu uso aqui de slope, né, a inclinação da curva lá de pH. Se você está ali entre 95% e 102%, está perfeito.
Se você está entre 90 e 95, Ó, é hora de você fazer informação de uma. R$ 1 milhão, hein? É Noventa e hora de cinco e você. cento e dois por cento. Essa aí é o padrão, o ideal. Quantas vezes eu já recebi essa pergunta? A resposta tá aí. Tá, mas isso pode variar de acordo com o fabricante também, tá? Mas ela funciona dessa forma. Agora, 95 a 102 está perfeito. 90 a 95 está na hora de fazer uma limpeza. Se for um eletrodo recarregável, trocar a solução interna, fazer essas coisas. Abaixo de 90, eu já consegui recuperar eletrodo abaixo de 90, mas para durar aí mais 1, 2, 3 meses no máximo. Só até Então chegar tem. o outro, né? Mas assim, dá para fazer. Uma vez ou outra você vai conseguir. Na maioria das vezes, não. Então, essas informações são importantes para que você possa, ou, sei lá, prolongar um pouquinho ali a vida útil do. Um pouquinho mesmo, né? Só como você usou aí para pedir mais um outro eletrodo. E, aliás, para eletrodo também, quem tem um eletrodo só não tem nenhum, né, gente? Nenhum. Tem que ter pelo menos um backup aí de laboratório para poder não ficar na mão em determinado momento. Sim, nossa, e assim, já aconteceu comigo, vida real, fato. Eu tinha um de reserva e tinha um que já não estava assim muito bom. Aí, quando Aham, esse não estava muito bom, eu comprei outro, começou a ficar muito bom, eu comprei outro, mas não troquei. Só que aí, aham, tipo, ficou insustentável, não chegava, eu troquei. No que eu troquei, o novo, que estava ótimo, sensacional, quebrou. Ou seja, eu tinha dois e não tinha nenhum no final da história também. A pois é. sorte, entre aspas, que eu tinha alguma referência, eu sabia que se desse um negócio fora demais, eu fui trabalhando com aquele que estava em 88, me lembro do número, 88 o slope dele. Tava ruim, eu tentei Tava recuperar e não ruim, consegui. pois é. É, Então aí você fica nessa situação, né? Então tem que tomar cuidado. E aliás, uma dica aqui importante também é quem vai deixar um eletrodo de backup, a sugestão é que coloque esse eletrodo para jogo também. Bota os dois não deixar eletrodos, muito tempo parado, né? não deixar no tempo parado. Se ele secar ou se o cloreto de potássio, o KCl, cristalizar, o que é Cristalizar. comum acontecer, se deixar o eletrodo seco, você vai perder o eletrodo, seu eletrodo vai morrer. Então, E quando a gente pega um eletrodo novo, aquela história de deixar em pé pelo menos 24 horas, né, na posição vertical, pelo menos 24 horas antes de fazer as medições e tal, isso é válido, isso é é verdade mesmo. válido. Pode Preferência. deixá-lo assim. E outra coisa, deixa ele numa solução de pH 4. Porque o eletrodo, o que ele vai fazer é o seguinte: você tem o vidro do eletrodo, né? E quando você tirou ele da caixa, ele está só no vidro. Ele começa com o tempo a formar uma camada interna, uma camada de hidratação interna e uma camada externa de hidratação. São nessas camadas que ocorrem a análise de pH. Então, se você não tiver formado essa camada, desculpa, você vai ter problema, o seu eletrodo vai ficar lerdo, ele não vai te dar resposta rápida, vai variar muito. Então, o ideal é que você deixe nessa solução de pH 4. Eu não tenho tempo, tem que colocar agora. Deixa pelo menos umas 2 horas ali. Não vai dar meia hora pelo menos então, para ele começar a formar essa camada e te dar uma resposta mais rápida. Então, essa camada interna e externa é onde de fato vai acontecer a análise de pH. Legal. Para eu saber a validade desse eletrodo, é só na base do slope mesmo que o equipamento está Slope. indicando, né? Slope. Tem a termo, por exemplo, eu já não já Demos uma travadinha. voltou? Fala de novo, a termo. A Termo tem alguns modelos, não só a Termo, outras marcas têm também. No visor fica indicado às vezes a qualidade do eletrodo, né? Então na Termo, estou falando da Termo porque eu trabalho lá, obviamente. Então você tem lá Uhum. um eletrodo verdinho com 2 barras embaixo, ele está bom. Amarelo está na hora de fazer uma limpeza e vermelho está na hora de trocar. Isso aí dependendo do modelo do pHmetro. Então, alguns modelos da Termo e de outras marcas indicam. O que eu normalmente falo aqui é acompanhar o slope, ver se ele está ok. E uma outra coisa é verificar as leituras também em milivolts. Então, ver se a leitura em milivolts ela está daquilo que o teu fabricante está indicando, né? Se ele está indicando um valor, por exemplo, pH 7, tem que dar 0 milivolt, mais ou menos, para a termo é mais ou menos 30. Então você vai ali, acompanha essas leituras e vai vendo se está ok, se não está. E aí você vai acompanhando para ver se está na hora de trocar ou não.
Aí, olha só, eu acho que vale até a gente dar uma chamada aqui a respeito da qualidade da solução de calibração. Sim, Eu já passei por uma situação também que eu tinha um eletrodo de uma marca muito boa, ele era novo, estava em pleno, em perfeito funcionamento. Eu usava soluções de qualidade legal, assim, não me davam problemas. E aí, um belo dia, chegou um prestador de serviço, onde eu trabalhava, e ele sacou-lhe duas soluções de calibração e ele descalibrou o meu pH-metro de um jeito que eu não sim. conseguia depois. Eu fui olhar, e foi muito engraçado, porque os meninos se deram conta, já faz um tempo isso, os meninos se deram conta de que o pH-metro estava louco porque chegou uma amostra de leite que estava dando pH, acho que 4,5. Eu falei, era alguma coisa sobre o leite. Não, mas o leite não está talhado, não tem como. Tá? E desesperaram, nossa, Aham, o leite tá ruim e tal, e não estava. Né? E aí a sim. gente descobriu, o prestador ainda estava na unidade, fazendo outros trabalhos, quando eu vi, aí eu fiquei muito brava. Então, assim, isso acontece muito. Qualquer um, gente, faz uma solução, acha que pode fazer uma solução de calibração. Mas aí um pouco do que a gente falou na semana passada. O que, que é a calibração? Que na verdade o pH-metro nem é calibração. A gente chama de calibração, mas não pode nem contar por 20, né? Por vocabulário Aham, internacional de metrologia que nós estamos chamando de calibração, não. Mas o sim. que, que é essa aferição, essa correção aí, esse ajuste que a gente faz? A gente está ensinando para ele o que, que é aquilo. Eu estou falando para ele assim, ó. Quando você entrar numa solução, numa amostra desse tipo, você tem que ler isso aqui. Aí quando você Isso. entrar numa outra, tem que ler isso aqui. Então é uma escala. Então ele mesmo raciocina ali na cabeça dele como que ele vai fazer a conta e indicar pra gente. Se eu coloco uma solução de qualidade ruim, de um fornecedor questionável, eu ferro com as minhas análises e eu vou ferrar com o meu eletrodo. Eu não sei o que que tem ali. Tô É, doida? Tô mania de não, perseguição não, aí? não, assim, ferrar com eletrodo, talvez não, né? Dependendo da solução. Mas o que acontece muito, e aqui eu vou te dar informação também que essa informação o pessoal não tem. O pessoal considera que as soluções de calibração elas têm a validade mesmo abertas, né? Que está indicado lá de 2 anos na embalagem. Isso não é verdade, porque a partir do momento que você abriu a solução e tirou, vamos supor, 100 ml, mas eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo, fiz com muito cuidado, muita atenção. Tá, gente, mas você não tem uma atmosfera ali inerte, um vácuo, alguma coisa. Então, esse 100 ml que você tirou, por exemplo, você está substituindo por 100 ml de ar. E o CO2, ele tem um impacto direto no valor, né, nessa carga do tampão, que o tampão significa que você tem ali uma reserva de tanto H+, quanto OH-, que vão segurar o pH da solução. Só que para a solução de pH 10, à medida que você vai abrindo ela com o tempo e ela vai tendo contato com o ar, ela vai baixando o pH, né, por causa do CO2. E aí acontece uma coisa que isso é uma dica de fabricante. Não é uma regra, não escrevam isso aí em pedra, não é nada disso, mas solução pH 4 e 7, depois de abertos, esses frascos, depois de abertos, eles vão durar numa média aí de 3 meses, mais ou menos. Não recomendo até que passe muito disso. E a solução de pH 10, ela costuma durar 1 mês. Tem gente que dura mais tempo. Significa que deu 1 mês eu tenho que trocar a solução de pH 10? Não. E 3 meses as outras? Não. Vai acompanhando. Mas tem muita gente que com 3 meses pH 4 e 7 já não serve mais e pH 10 com 1 mês já não serve mais. Então, vamos acompanhando aí o desenvolvimento, a leitura, ver se o slope vai cair muito, como é que está essa leitura, para ver se tem algum tipo de problema. Eu sou mais conservadora nessas questões, sabe? É a mesma coisa com o meio de cultura preparado. Tem uma ISO que traz para a gente as validades, quando é em placa, quando é, enfim. Eu sempre trabalho com um prazo a menos, porque essas validades, elas são estabelecidas em condições controladas, como você falou. Então, por exemplo, para eu ter Sim, segurança dentro de uma rotina de laboratório de recebimento de leite que seja, ou de processo,
Gente, aquilo é tanta alteração, aquilo é uma gincana tão doida o dia inteiro, é tanta gente entrando, saindo, fazendo coisa. Por mais organizado que seja o seu laboratório, que seja a sua indústria, é uma movimentação muito grande de tudo, de gente, de tudo. É muita mão, é muita gente que mexe com aquilo ali. Eu, conservadoramente, reduziria isso para um mês, sei lá, eu vou comprar todo mês eu vou comprar uma de cada para eu ter certeza. Mas ainda assim, mesmo se eu fizer isso, Jorginho, vale o cuidado de ir separando porções por dia ou por semana, Sim, dependendo do nível de uso, né? claro. Para não colocar É. direto no frasco. Não, não, isso não. Assim, colocar. Esse é um pecado capital que você acaba com a tua análise. Né? Colocar num becker, por exemplo, depois voltar pro frasco mãe aí, você está perdendo a solução. Então, você pode fazer, essa dica que você deu aí é genial, né? Separar em frascos menores para poder Pra... fazer essa análise. Você pode comprar uma embalagem que não seja uma embalagem com volume tão alto, né? Pegar embalagens menores. Você pode usar, por exemplo, a Termo tem uma solução Cubitainer, ela tem acho que 19 litros aí, é muito grande, né? Mas tem a Merck que tem, por exemplo, Tetra Pak com 4, 10 litros aí. Então, você pode usar esse que é todo selado, que você abre lá a torneirinha, tira a amostra, ali não tem problema, ela vai durar 2 anos mesmo. Né? Então, Uhum. aí é indicado esse tipo, soluções diferentes, né? Ou sachê, ou aquele frasquinho, a Charlau tem um frasquinho pequenininho assim também, que você vai usar ali durante uma semana e depois tá beleza. Então, você tem opções no mercado para não usar embalagem, sei lá, comprar uma embalagem de 1 litro para o laboratório que faz a calibração, sei lá, eu uso o meu pHmetro uma vez a cada 15 dias. Não compensa, né? Você está gastando muito na solução, você pode buscar uma solução diferente, aí, um volume menor, alguma coisa assim. Eu acho assim, a gente vê muito o pessoal tirar em Becker, mas eu ainda gosto mais daqueles frasquinhos com tampa, sabe? E aí você consegue Eu tirar as também. porções diárias. Então, durante o dia você faz três, Sim. quatro aferições, você usa aquele, joga fora, você tira. O pessoal usa muito aproveitar aqueles frasquinhos da Clínica do Leite. Se bem lavado, rinçado e seco, beleza. Clínica do Tranquilo. Leite, o FMG, aqueles de leite, né? Para coleta de Beleza. amostra de produtor. E Dá para funciona fazer. bem. Mas nunca Sim. voltar para dentro do frasco ou inserir. Isso é boa prática Ah, não, aí não. básica de laboratório físico-químico. Não, esse é. Se o cara fizer. E aí eu vejo, sabe o que eu vejo também muito comum? O cara pegar o eletrodo, às vezes pingando ainda, acabou de limpar ali, lavar, coloca dentro do frasco. E frasco, sei lá, Não de adianta 500 nada. ml. Não adianta nada. Você está perdendo a solução. A gente fala, né? Tem que enxaguar em cada com água destilada entre as medições e entre as calibrações. Eu já vi muita gente botou numa solução de calibração, tirou na enxágua ou enxágua e põe na outra com água sem secar, né? Pois é. É bem o papel que usa para secar, enfim, tem alguns cuidados que eu acho que ajuda muito. Sabe uma coisa que eu fiz que diminuiu bastante a quebra de eletrodo no lugar que eu trabalhei, que quebrava muito? Ele Ah, ficava descansando na solução de KCl 3M, né? E enquanto aham. não estava em uso, e aí bateu no fundo, quebrou, bateu no fundo, quebrou. Eu peguei algodão e coloquei no fundo. Aí, com o tempo, Para a ele não primeira vez eu bater. coloquei algodão para não bater. Aí, com o tempo, Sim. aquele algodão ia ficando socado, não fazia diferença. Aí, sabe aquelas buchinhas de neném, que não tem Aham. lado ácido, esponja? Eu peguei uma daquela e coloquei. E aí parou Sem de problema. quebrar, tipo, só se batesse na lateral mesmo e tal. Isso é uma coisa que para mim funcionou, talvez funcione para o pessoal também aí, porque o que mais eu ouço é isso. Hoje, uma das coisas, antes de você entrar, eu tava falando, eu recebi umas mensagens muito engraçadas durante o dia. É. Tipo, umas dúvidas que não vai dar muito para eu te pedir para ajudar, né? Mas como que a gente faz o Aham. pessoal do laboratório não quebrar eletrodo? O que fazer para o pessoal entender que tem que limpar o eletrodo? Então, são regras, né? Treinamento. E as dicas Sim. todas o Jorginho tá dando aí. Tem que implantar. E é você, né? Você quer ver, Carol, uma coisa que o pessoal tem gente que não acha que não vai acontecer, mas acontece muito, é quem tem aquele peixinho, aquele agitador magnético, e às vezes liga rápido e ele dá aquela subida, bate no eletrodo e quebra. Então acontece também. É, são coisas que a gente. Ou você usa um braço do eletrodo para ele ficar no suporte, né? E Tempo. aí com agitador, você tem agitadores também, uma sonda agitadora
que ele é até melhor porque ela não gera estática, ela não causa muita turbulência. Você tem lá a sonda do próprio pHmetro, uma sonda agitadora, e ela pode fazer esse trabalho e vai funcionar perfeitamente. E aí você fica com ele Então, Não, pode... essa Fala. era uma dúvida que eu tinha. É, a amostra em movimento não vai prejudicar ainda mais a estabilização da leitura? Pode ser. Você não pode agitar muito a amostra para não gerar muita turbulência. E aí, dependendo do que você vai fazer, por exemplo, para quem. Eu estou falando isso aqui, muita gente que usa. Fazer análise, por exemplo, em um becker plástico com um peixinho, o agitador magnético, se você pegar um agitador magnético e esfregar o plástico, você está gerando estática ali, é tudo que você não quer para análise de pH. Então, o ideal para análise de pH é que você tenha uma agitação muito suave, você tem essa agitação homogeneiza a amostra, fica mais fácil você fazer a leitura, você pode fazer desde que não seja nada muito brusco. Então, fica no meio termo ali. Se você gerar uma agitação ali muito forte, você acaba gerando turbulência, você pode ter gerar Gente, tentando voltar aqui com fortes emoções. Deixa eu achar o Jorginho aqui de novo. Vamos lá, vamos lá. Ei, Naná, voltei, só você, nem o Jorginho. Oi, Nayara. Gente, caí, despenquei. Devo ter que tomar um Dorflex para dormir. Jorginho, vou ter que tomar um Dorflex depois desse tombo. que houve? Sei lá, meu filho. Ontem eu fiquei um tempão com o provedor de internet, os negócios pelo jeito não resolveu. Vou ligar brava amanhã lá. Depois fala que a Carol é brava. Como é que não vai ser brava? Olha pra você ver as Tem que reclamar mesmo. É tenso aqui o negócio. Bom, de onde essa live ela vai ser chique, ela vai ter parte um e parte 2 na hora que eu salvar. É, Para, né, Jorginho? É muito... Eu vou que a mulher vai pegar no teu pé até umas horas, né? vai, com certeza. Então a gente estava falando de manter a amostra em agitação enquanto a análise Sim, acontece, mas uma agitação leve, nada exagerado, né? nada exagerado, exatamente. Para evitar turbulência, evitar qualquer outro tipo de problema aí de gerar estática, alguma coisa assim. Tá. E aí, nem todo eletrodo é um eletrodo que a gente troca o conteúdo do corpo do eletrodo, que é o famoso Ah, eletrólito, né? E isso. já aconteceu comigo também, na equipe que eu trabalhava, que duas coisas, em dois lugares diferentes. No primeiro lugar, o pessoal usava o KCl saturado, porque KCl saturado é KCl saturado com cloreto de prata. Né? Um belo dia, alguém chegou com o manual em mãos e aquele modelo de eletrodo não era o KCl saturado, era o KCl normal, 3M. Sim, sim, sim. Ou seja, não existe uma regra geral para todo mundo, isso não vai ser sempre assim. Em Aí outro existiu uma lugar, regra. como é que é? Não, fala aí, depois eu É comento. porque o outro babado, esse é mais forte ainda. Esse eu acho que você vai quem vai cair agora provavelmente é você. É, Eu descobri que o pessoal trocava a solução, usava a solução certa. Oi, Américo! O pessoal usava a solução certa, o eletrólito certo. Só que quando eles trocavam, eles esgotavam, colocavam água destilada para lavar lá dentro, deixava de molho uns minutos e depois botava o certo. Meu eletrodo durou 15 dias. Foi por isso, não não, foi? talvez. Você pode usar a água destilada para limpar a parte de dentro do eletrodo, não deixa muito tempo, só limpa ali se for realmente um caso em que se aplica de fato. É, uma lavada rápida e depois você rinçar tudo, não tem problema. Agora, deixar de molho, não dá, não. Era para E desgrudar os aí, cristais que estavam se formando. Eu quase morri. não, você pode tirar esses cristais, tentar tirar com a piseta, por exemplo, deixa lá, dá uma mexida nele, mas tira imediatamente. Você pode fazer. Agora, deixar a água destilada ali dentro, realmente você vai matar o eletrodo. Nesse caso, Carol, você está me ouvindo? Tô te ouvindo.
É que a sua imagem está meio com alguns pixels assim, mas É tá bom. a abençoada da É, internet. Não põe filtro, não adianta nada, né? é, o que acontece nesse caso, Carol, é que aí tem uma regra. Siga o fabricante, porque cada modelo de eletrodo vai ter uma indicação. Então, na Termo, por exemplo, tem modelos que tem lá 3 molar, 4 molar, alguns, aí se vai para, por exemplo, para o eletrodo de prata cloreto de prata, tem que ser saturado a solução com cloreto de prata. Então, isso vai variar de acordo com o fabricante. Então, você tem, às vezes, eletrodos próximos, assim, parecidos, um modelo é 3 molar, o outro é 4 molar. E o eletrodo tem garantia, né? Então, o que eu falo é assim, não utilize, pode usar uma solução de KCl 3 molar, por exemplo, de outra marca, pode preparar, pode fazer, não tem problema nenhum. Agora, não use uma solução diferente da indicada dentro do eletrodo, porque aí você vai perder a garantia do eletrodo. Então, siga o que o seu fabricante está indicando. Sem preguiça de ler os manuais, hein, gente? Por favor, né? Tem que Exatamente, ler. porque aí você pode ter um problema, né? Você precisa ter essa solução de referência em contato com a amostra. Ela vai ter contato mesmo. E você tem que usar a solução mais adequada para aquele tipo de eletrodo. Tá. E o pessoal que usa o mesmo pH-metro, o mesmo sensor, o mesmo eletrodo, na verdade, porque o mesmo pH-metro em si talvez possa, para fazer, para medir pH de leite, de queijo, de alizarol, tudo bem? Mais ou menos, porque você tem amostras aí complexas, né? Então, você pode utilizar, via de regra, o resultado dá o mesmo. Só que você, com o tempo, você começa a ter, você tem a junção do eletrodo. Essa junção do eletrodo, que é onde esse eletrólito do eletrodo de referência interno precisa estar em contato com a amostra. Então ele vai vazar ali numa taxa, sei lá, tem eletrodo que vai vazar 0,8 microlitros por hora, tem eletrodo que vai vazar 14, 15 microlitros por hora, se for uma junção aberta, uma junção shear flow, igual nós temos uns exemplos aqui, esse valor aumenta, então você chega até ali 40 microlitros por hora. O que vai acontecer? Dependendo da junção que você tem do eletrodo, e a junção talvez seja o fator mais crítico na hora de você escolher o eletrodo, se for uma amostra que tenha muita proteína, leite, né? Muita gordura, leite de novo, alguns outros parâmetros que começam ali a entupir essa junção, você vai ter problema depois na hora de fazer a leitura. Você vai perder seu eletrodo mais rápido, você vai ter resultado que não vai estabilizar, você vai começar a perder estabilidade lá na segunda casa decimal do seu pH. Então, essas coisas você tem que levar em consideração. O ideal seria, eu preciso ter um eletrodo só, porque realmente não tem dinheiro mesmo aqui para comprar. Compra um eletrodo que se adeque à sua amostra mais difícil. Né? Mas o ideal seria trabalhar com amostras diferentes. No caso da alizarina, você vai trabalhar com uma solução alcoólica aí, não é? É. Pois é, e pH cai numa questão que é a seguinte: pH, a definição de pH, ele fala assim, o potencial hidrogeniônico de uma solução. Se é uma solução, significa que nós temos que considerar pelo menos 20% de umidade. Se você parte para análise de uma solução alcoólica, por exemplo, você já começa a ter problema. Então, você precisa ter um eletrodo próprio para poder fazer essa leitura. Você vai ter lá, fazer leitura de no máximo 10 amostras, depois você tira, lava, deixa o eletrodo hidratando de novo. Porque você lembra que eu comentei daquela camada de hidratação que se Aham. forma dentro e fora? O álcool começa a tirar essa camada. Então, você precisa tomar cuidado com isso. Se for uma amostra alcoólica, eu recomendo um eletrodo que seja adequado. E aqui eu posso te recomendar, vou tentar ser o menos comercial possível, mas Tranquilo. eu posso te indicar um eletrodo aqui, porque tem uma SPM para análise de etanol que indica o número de parte desse eletrodo. É um eletrodo da Termo, que é o 8172 BNWP. Então, tá na STM. Então, eu não estou te indicando comercialmente nada, não. Estou te indicando Uhum. Referência. algo técnico que está lá para análise de álcool. Então, tem um eletrodo próprio para análise de álcool. Ele não é só para álcool, ele funciona para outras
para outras matrizes Mas ele também. aguenta o Mas tranco, né? ele vai aguentar essa análise de álcool. Não é E qualquer aí, eletrodo que vai fazer isso. não. E aí, o que que eu falo para vocês? Se você não tem, às vezes, a verba para ter esse eletrodo especificamente por enquanto, vamos. Eu sempre falo assim, gente, vamos economizar, vamos quebrar menos as coisas para a gente poder comprar as outras, tá? Mas se nesse momento você não tem a verba para ter esse eletrodo específico para aferir o pH do seu alizarol, que é uma análise extremamente importante no recebimento do leite, é, avalia a importância de você ter certeza desse pH. O quanto o pH desta solução vai de fato interferir na interpretação do seu resultado. Tá? Eu acho que isso é uma coisa. Se ela vai interferir muito, compra um eletrodo não específico de uso, não de repente de cara esse personalizado, mais especialista, tá? Não de repente esse mais especialista. Mas um eletrodo dedicado a esse aqui, eu só vou medir o pH do alizarol com ele. Eu faço isso uma vez no dia, uma vez por turno, e aí eu vou medir, vou lavar, vou deixar hidratando para fazer a próxima medição. Mas eu não vou misturar o eletrodo. E aí, por quê? O seu de amostra, ele vai acabar durando mais, né? Você não está agredindo ele com álcool. E você vai ter... É questão de uso, né? Quanto mais usa, mais gasta. Então, assim, Sim. aí vai chegar uma hora que você vai ter dinheiro para comprar o eletrodo especialista no álcool. E vai parar de perder Aham. eletrodo de amostra. Então, assim, pelo menos isso, pessoal. Ou não, eu não tenho dinheiro para ter 2 eletrodos além do... Então, não faz análise do pH do seu Elisarol. Não faz. É melhor do que perder, às vezes, o eletrodo da sua amostra, que se acompanha o processo. Enfim, falando em termos de laticínio, para mim é muito mais importante um pH de um processo de queijo ou de um processo de iogurte do que o pH de uma solução de Elisarol. É Pois só é. pensar o seguinte: Você vai se eu para. não usar o Elisarol, eu posso usar o álcool. É a mesma coisa, para a mesma prova, para a mesma finalidade. O quanto isso é tão indispensável? Não, Carol, para mim é, porque eu tenho um histórico. Beleza, então investe. Sim. Então, investe. E é esse tipo de argumentação que às vezes a gente precisa ter para aprovar um orçamento. E aí, Aham. para você conseguir aprovar e ter essa argumentação, você tem que assistir a live de Jorginho para ele explicar para É. você os detalhes aí do pH. Pois é, porque aí você vai, por exemplo, para um processo que você tem que acompanhar o pH num fermentado, por exemplo, em iogurte, com um eletrodo que já está meia boca, você vai ter problema. Aqui não é uma questão de marca nem nada, é uma questão química, né? Você vai ter problema. Então, tente utilizar ali um eletrodo que seja adequado para aquela aplicação. É Entraram isso. 2 perguntas aqui. Entrou mais cedo uma da Maíra, na live parte 1, já tinha uma da Ah, Maíra, perguntando quais são os cuidados que você recomenda para as pessoas para pHmetro de bolso, que é um negócio que é comum. Eu não gosto, Carol. eu também não. Eu também não gosto. Eu não gosto. Mas, enfim, eu sei que tem muita fábrica que usa, principalmente na produção, o queijeiro, o encarregado, às vezes fica ali. Eu, Carol, não gosto, tá? Aham. Mas, assim, e se um dia eu precisar usar? Quais os cuidados que você fala para mim, ó, Carol, para menos piorar a situação é tal? São os mesmos. O eletrodo não vai alterar. Se você puder manter a mesma condição para um eletrodo, mesmo que seja esse eletrodo que eu chamo de caneta, né, essa canetinha aí, Uhum. é, o máximo que você puder, melhor. Agora, de resto, não tem mistério. É um eletrodo parecido. E aí o que vai acontecer é que assim, eu vejo muito é que esse eletrodo ele ganha até o status na indústria de um eletrodo esse aí realmente descartável, né? Porque ele costuma não dar o resultado tão apurado quanto o eletrodo no laboratório. Eu sei que é complicado, às vezes não tem como fugir disso. E ele realmente tem a vida útil muito curta, né? Ele não é feito para durar mais do que um eletrodo convencional, que já não dura muito tempo. Não Então, é para durar a vida inteira, não é eterno, né? não, não. O máximo de condições que você puder deixar como se fosse um eletrodo convencional, melhor. Se não der, vai até onde Aguenta. dá para utilizar. E aqui uma informação importante é usá-lo como um indicativo, não como um definidor de nada, né? Então, assim, ele pode te indicar alguma coisa, mas de fato te dar um resultado que seja acreditável ou
qualificável, alguma coisa assim, não. Então, utilizá-lo como um acessório mesmo, no que for possível ali. Mas se não tiver outra saída, Eu tenho uma manter aí os mesmos prima cuidados com a que eletroestimulação. ela é consultora na área de gestão, ela mora em São Paulo. Aham. E eu até vou encontrar com ela agora esse final de semana. E ela faz pão artesanal Ah, que em legal. São Paulo. Então, ela e o marido dela, sexta-feira eles começam. É só de final de semana, ela publica no Instagram. E, nossa, ela vende muito, porque realmente as coisas dela são bem gostosas, né? Aí, no começo do ano, ela me mandou uma mensagem: Prima, eu quero comprar um pH-metro para eu começar a acompanhar a fermentação, que ela faz fermentação natural. Qual que Aham. você me indica? E mandou uma foto um de caneta. Eu falei, qualquer um, menos um parecido Menos com esse. isso. Vamos lá. Aham. Nada parecido com isso e tal. Porque se ela faz na casa dela, mas ela tem forno profissional, batedeira profissional, tudo já tá lá, né? E ela faz, assim, é uma delícia. Quem mora em São Paulo aí, pede pra mim o contato depois que eu passo, porque não, vale muito a pena. Ela entrega só em São Paulo. Eu fico brava com ela, inclusive. Acompanhe os stories no final de semana, que provavelmente vai ter pão, tá? E aí eu falei com ela, falei, compra qualquer um, menos alguma coisa parecida com isso que você tá me mandando. E a gente Sim. foi trocando. E assim, o quanto o pão dela, isso ela fala, não sou eu, né? Pra mim tava tudo uma delícia, o quanto melhorou, o quanto o processo dela melhorou. Então é uma análise realmente que funciona para muita coisa, como a gente falou no começo, né? Então, só que tem É. que usar o instrumento certo. É Pois é. igual o termômetro de medir temperatura da gente agora na época da Covid. Eu já passei com 33 graus, com 30 graus de temperatura. Eu conferi se eu estava viva. E aquilo lá, né? Atirando em mim e nada. Então, assim, não adianta, né? É a mesma coisa. Você está fazendo uma medição que você não tem como confiar no resultado. O resultado não vai te mandar para lado nenhum. Exatamente. Eu não Mas curto muito do ponto de vista técnico, mas para quem não tem jeito, é a mesma coisa a fitinha de pH, né? Tem. também não gosto. A Dani está perguntando: o eletrolítico para análise de álcool é o mesmo? Oi, Dani. A Dani é lá da Evago, distribuidor nosso. É o seguinte, você pode trocar, dependendo da concentração do álcool, você pode trocar para uma solução de cloreto de lítio, que seja aí uma solução alcoólica também. Depois, se você tiver alguma aplicação, eu te passo. Mas aí vai depender da solução. Se for uma solução com a concentração com álcool mais baixo, né, tem um álcool ali que não está tão concentrado, você pode usar o cloreto de potássio 3 molar também, vai funcionar. Agora, se não, indicar aí uma solução de cloreto de lítio, que funciona bem também. A Maíra, que perguntou do pH-metro de bolsa, ela falou que ela usa para análise de água. E aí vai daquela história, o quanto um resultado bem preciso dessa análise é importante para você. A gente não curte tecnicamente, mas às vezes cumpre o papel. A É Nayara, isso mesmo, cumprir o papel. Então, se cumprir, tá tranquilo. Né? Aí a eu fitinha de conheço pH tem lugar que faz aplicação. análise com a fitinha. A água É, usa até a fitinha. Então, tá bom, tá né? tranquilo. A Nayara comentou, totalmente descartável. Eu não sei quantos comprei para análise de pH da massa. É o de bolso que você está falando, Nayara, que é É o de totalmente bolso, sem descartável? dúvida, sem dúvida. E é o que é o comum, né? Que o pessoal, a Nayara trabalha com queijo também, é o comum o pessoal ter lá dentro da fábrica. A Dani Pois é. comentou, pH-metro caneta, na maioria dos fabricantes, não lhe mostra o milivolts. Para verificar a eficiência, fica difícil sem esse parâmetro. Tem isso também, Dani. Boa, boa lembrança. Ele não mostra o milivolt porque a tela dele é pequena. Não tem espaço ali para você fazer. Né? Então aí seria talvez. Mas o pessoal vai ter que fazer por pH. Eu ia complicar aqui um pouquinho mais, mas deixa no de pH mesmo. Ele não tem espaço ali para você fazer leitura naquele visorzinho pequenininho para dar leitura tanto pH quanto milivolt. Aí entra uma questão de temperatura também, que é mais crítico ainda, então fica complicado. Né, os lugares onde eu vou, normalmente a recomendação que eu tenho é não fazer o pH lá dentro do tanque, né? A Nayara tá falando aí que é o de bolso. Não Isso, fazer não dentro do tanque. fazer, Tira a amostra. tirar a amostra. Se tiver condição de ter numa salinha, num laboratório de processo, se não, leva no laboratório. Larga a mão de ser preguiçoso, põe contador de passos, que essa caminhada já vai acrescentar aí no seu contador de passos. Não tem como. Ah, Carol, porque tem que ser uma decisão muito rápida. Gente, para, né? Não é assim também não, né? Não pode ser uma vida É, inteira. Não dá para parar para comentar o jogo, mas dá para ir lá no laboratório tranquilo e voltar.
Pois é, Jorginho, diga. a mesma coisa, a mesma questão de variar, de poder variar o eletrólito de acordo com a marca, vale para a questão do aquele orifício lá de preenchimento? A gente faz leitura com aquilo aberto ou fechado, afinal de contas? Aberto sempre. Se tem Sempre. a Tem borrachinha, o na hora de fazer a orifício, leitura tem deixa que abrir. aberto, aberto. Porque se você E não abrir, você cria descansando um vácuo lá fechado. dentro. Não, tanto faz. Aí tanto faz. Tá. Você pode fechar, se ele tiver, por exemplo, vou deixar de hoje para amanhã, acabou o expediente, que aí você evita um pouco a evaporação, a cristalização, você pode fechar um pouquinho. Mas no outro dia, na hora de fazer leitura, ele em atividade aberta. Se você deixar ele fechado durante a leitura, você cria um vácuo lá dentro e você evita que essa solução, que esse eletrólito interno do eletrodo de referência ali, que ele entre em contato com a amostra. E isso é essencial para a leitura. Né? Você tem que ter esse eletrólito interno em contato com a junção, em contato com a amostra. Se ele estiver fechado, você dificulta esse processo. Tá. Então, independente da marca, né? É uma questão Independente da marca. de fundamento de análise ali mesmo, né? Você cria um vácuo lá dentro e você acaba evitando que essa solução saia, que ela entre em contato com a amostra. Né? Isso é muito importante. Aí no outro dia, verifica o nível O do eletrólito. Uhum. orifício. Eu costumo colocar, o orifício está aqui, coloca o dedão assim, ó, deixa o nível aqui embaixo. E aí você vê se está baixando muito ou não. E uma outra coisa importante também, que não sei se o pessoal observa, esse nível da solução interna, ele tem que estar acima do nível da sua amostra. Então, o teu becker está aqui, o nível da sua solução tem que estar acima. Outra coisa, o eletrodo, o bulbo sensor todo imerso, a junção toda imersa, a junção, sei lá, o pessoal deve ter aí aquele eletrodo de cerâmica, né, de vidro com um pontinho branco embaixo, assim. É o Aquela ali é a pescocinho. junção, a junção do eletrodo. Os dois submersos e o nível do eletrodo, da solução, acima do nível da amostra. Se for o contrário, você vai ter um problema aí, você já citou aí alguma coisa de pH no início da primeira live lá da época do A parte segundo grau, do segundo grau, você vai ter um problema dos vasos comunicantes. A tendência é que a solução aqui, onde tem o nível maior no becker, que ele passe por esse diafragma ali para dentro do eletrodo. Então, o nível da solução do eletrodo sempre acima do nível da amostra. Nossa, muitas dicas de R$ 1 milhão. É, Mais uma dúvida. Com o que eu limpo o eletrodo? Com tiureia e pepsina ou com ácido clorídrico e hidróxido de sódio? depende da aplicação. Então, para as aplicações em laticínios, por exemplo, se tiver ali, o que eu faço? Deixa uma semana, a cada semana você faz uma água morna ali com um detergente neutro de laboratório, faz a limpeza. Uma vez no mês, se quiser fazer uma limpeza com, sei lá, solução de 5% de pepsina, essa solução de pepsina 5% em 0,1 mol por litro de HCl, por exemplo, vai funcionar bem. Você tem que tirar aí de acordo com o tipo de amostra que você está analisando. Então, a pepsina pode ser usada, você pode usar em alguns casos só a água, essa água que eu falei, que é água morna com detergente. Então, dependendo da aplicação, você não precisa criar uma dificuldade muito grande no processo ali, não. Mantenha o eletrodo limpo, você não vai precisar fazer essas limpezas mais Acho. drásticas com ácido clorídrico ou com hidróxido de sódio ou qualquer outra coisa. Né? Então, a limpeza, essa limpeza com água morna, com esse detergente aí, Extran, essas coisas de laboratório, vai funcionar bem. Uma vez na semana vai limpar bem. E outra Lembrando de coisa também secar, gente. e outra coisa, depois dessas limpezas mais drásticas, quanto mais deixarem aí o eletrodo numa solução de pH 4, sei lá, por 24 horas, 12 horas, para formar a camada de novo. Né? Lembrando que ácido clorídrico, qualquer solução ácida, gente, ela vai tirar essa camada do eletrodo. Então, é o que a gente chama de, em inglês, não tem um termo em português, etching. Ela vai tirando essa camada, vai ficar de novo o eletrodo ali no vidro. Então, reforça essa camada para que você não perca seu eletrodo mais rapidamente.
Tem uma última pergunta que eu recebi aqui, Jorginho, e aí Diga. é muito laticinista demais a conta, que a gente aprende nas primeiras aulas de fisicoquímica. Por que não tem como converter acidez em pH? Eita, boa pergunta isso aí. O pH, como eu disse, eu te falei, acho que foi a primeira coisa que eu falei que em algum momento retornaria, né? Análise de pH é potencial. Potencial é atividade, não é concentração. Então, se você está analisando o potencial de alguma espécie química, independente se é H+, se é fluoreto, se é CO2, amônio, surfactantes, o que seja. Você está analisando potencial, você está analisando exclusivamente a atividade daquele íon. Esse é um ponto. Quando você passa a analisar acidez, lembra lá daquela equação de Arrhenius, por exemplo, que nós vimos lá também, lá no segundo grau. Ácido mais base é igual a um sal mais água. Você tem grandezas diferentes. Então ali você está analisando. Sempre que você tiver um ácido titulável, você coloca uma base, você neutraliza esse ácido. Você vai neutralizando isso paulatinamente, até chegar num ponto de equilíbrio. Com pH é diferente. O pH é só aquela porção de H+, que está disponível. O ácido não. Na acidez você vai pegar ali tanto o que está livre, o que não está indissociável, você vai pegar tudo. Você chega perto da acidez total. No caso do pH, não. É só a atividade. Um paralelo que dá para traçar aqui, quem faz análise de microbiologia vai saber, você vai saber disso, Carol, é a umidade e a atividade de água. Quando você faz a umidade, Não é a mesma coisa. nós estamos falando aqui de grandezas diferentes, né, do que é a acidez e o que é a umidade, mas só para traçar um paralelo. Aham. Umidade, você vai pegar lá a água livre, a água que está na camada de solvatação de uma proteína, uma água que eventualmente não esteja disponível. Essa água que não está disponível, ela não vai ser usada por uma bactéria, por exemplo, para poder crescer. A atividade de água é a água livre. Então, dá para traçar esse paralelo com o pH e a acidez e a atividade de água e a água e a umidade, né? Então, funciona mais ou menos dessa forma. Não dá para você Perfeito. transformar o que é a acidez total, ou acidez titulável, que normalmente é indicado ali em gramas por litro. Se está em gramas por litro, gente, já indica que é alguma coisa relacionada à concentração. Não dá para transformar isso naquilo que é atividade. Né? Um potencial. Lembrando o potencial, né? Lembrando que cada unidade de pH, você vai de, sei lá, de 1 para 2 ou de 4 para 5, é uma escala logarítmica. Então você está variando essa grandeza na ordem de 10 vezes. Se você quiser fazer uma aproximação aí com a concentração, a grosso modo vai ser algo que você varia de 10 vezes mais ou 10 vezes menos. É isso. Eu tratei as perguntas que chegaram para mim aqui. Que bom que o pessoal também conseguiu interagir. Essa live fica gravada. Vocês podem continuar mandando pergunta, porque o Jorginho não vai ficar livre tão fácil assim, né? Pode mandar Jorginho, mais. a Carlinha entrou agora. A Carlinha perdeu, depois você assiste que tá legal. Eu queria te agradecer a disponibilidade de tempo, assim, até a forma como a gente conduziu, né? Você foi sempre muito solícito, muito tranquilo. E eu aprendi muito hoje, muito obrigada mesmo. Eu acho que o pessoal também deve ter gostado, porque tem várias informações de R$ 1 milhão nessa live aí. Os cuidados, a questão da conscientização. E, gente, aprendam. Se vocês entendem o porquê e a importância, vocês conseguem convencer as pessoas. Então, vocês vão trazer melhoria para os processos de vocês, tá? Obrigada a todo mundo que Exatamente. esteve com a gente aí. Jorginho, quer dar seu tchau? Não, só concordo com você. O que não existe caro ou barato para aquilo que funciona. E tem certas coisas, certas aplicações, principalmente aqui para pH, que ou você está fazendo correto ou você vai fazer correto por um tempo, porque dali vai dar, sei lá, 1, 2, 3 meses, seu eletrodo começa a ter problema. Então, existem eletrodos adequados para cada aplicação e para laticínios tem sempre aí um eletrodo, se vocês puderem não usar o prata cloreto de prata, ou se forem usar o de junção dupla, ou buscar aí algumas saídas. A Termo tem esse, o eletrodo ROS, por exemplo, que não usa prata cloreto de prata, é platina com par redox e iodeto. Então você não vai ter esse tipo de problema. É sempre
pesquisar um pouquinho mais para ver o que é mais adequado para a aplicação. Agradecer a oportunidade também, Carol. Valeu pelo convite, brigadão. E estamos disponíveis aqui quando precisar de alguma coisa. Bom saber. A gente vai voltar a se falar com certeza. Obrigada, viu, gente? Valeu, Obrigada a Carol. todo mundo. Boa noite. Até Falou, gente. logo. Beijão. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.